Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre este livro aqui, Tu És Isso, Joseph Campbell. É um livro da editora Madras, São Paulo, 2003. Então, Joseph Campbell, ele conhecido por um livro As Máscaras de Deus, né? E fez um programa de televisão também sobre esse tema, O Poder do Mito. Então, ele trabalha muito o conceito de religião comparada, né? Então, procura ver as semelhanças entre várias religiões. Né? Sentido, então, ele procura traçar um elo entre várias experiências religiosas. Né? Então, ele diz assim: para Campbell, a mitologia era, em certo sentido, o poderoso órgão da catedral, do qual os acordes de 100 tubos separados se fundiam na mesma e extraordinária música. O comum nesses temas multiplicados era sua origem humana, como se cada um fosse um veículo do mesmo apelo central do espírito, infletido em variações extraordinárias e deslumbrantes na esfera do tempo. Nós, homens e mulheres, nos encontramos nas expressões criativas dos anseios humanos, nas inspirações e tragédias próprias de cada tradição particular. Destacar alguns trechos, né? Então ele fala assim: nas seleções que compõem este volume, Joseph Campbell fornece uma base nova, porém não original, para a nossa compreensão da tradição judaico-cristã. Ele está preocupado em resolver os enormes problemas oriundos da atual interpretação errônea da religião institucional, de metáforas como fatos históricos. Esse, segundo ele, é o erro da religião. Metáfora é um termo derivado do grego, significa meta, uma passagem, uma transição de um lugar para outro. E forein, de mover ou carregar. Então, as metáforas nos transportam de um lugar a outro. Elas nos permitem atravessar fronteiras que de outra forma estariam fechadas para nós. As verdades espirituais que transcendem o tempo e espaço só podem ser transportadas em veículos metafóricos, cujo significado é encontrado em suas conotações, ou seja, na nuvem de testemunhas das várias faces da verdade que elas espontaneamente evocam, e não em suas denotações, os invólucros duros, factuais e unidimensionais de sua referência histórica. Então, a denotação é aquela face externa. Então, é o fato histórico. A conotação é aquela verdade que está embutida ali e que, segundo ele, é a mesma verdade para essas diferentes experiências, né? Que se manifestam em diferentes culturas. Tá? Em outra parte aqui, ele diz assim: ó, o mito tem muitas funções. A primeira pode ser a chamada de mística, no sentido de que o mito faz uma ligação entre nossa consciência desperta e todo o mistério do universo. Essa sua função cosmológica permite-nos ver a nós mesmos em relação à natureza, como quando falamos do Pai do Céu e da Mãe da Terra, Mãe Terra. A segunda função do mito é a sociológica, é a que sustenta e valida determinada ordem social e moral para nós. A história dos Dez Mandamentos, que foram dados a Moisés por Deus no Monte Sinai, é um exemplo disso. Por último, o mito tem uma função psicológica, oferecendo-lhes um modo de atravessar e lidar com os vários estágios do nascimento à morte. Mais adiante ele fala assim: então, qual a tarefa do pesquisador? Né? Minha definição favorita de mitologia é a religião das outras pessoas. Minha definição favorita de religião é o erro de interpretação da mitologia. Então, para ele, a religião se prende muito no literal. Então, ela perde a essência da mitologia. O erro da interpretação consiste em ler os símbolos mitológicos e espirituais como se fossem referências a eventos históricos. Para ele, isso é um erro. Né? Leituras provinciais localizadas separam as várias comunidades religiosas. A remitologização, ou seja, a recuperação do significado mitológico, revela uma espiritualidade comum da humanidade. Na Páscoa, para voltarmos ao nosso exemplo, podemos sugerir a renovação do conhecimento da nossa vida espiritual geral, jogando fora por um momento nossas várias conexões históricas.
Então, ele propõe essa remitologização. É interessante que o Rudolf Bultmann propunha a desmitologização. Né? O Joseph Campbell não, ele propõe uma remitologização, ou seja, resgatar a essência mitológica dessas histórias que foram interpretadas pela religião de uma maneira literal. Tá? Mais adiante ele fala assim: o mito, então, é uma mentira? Não. Segundo ele, mito não é uma mentira. A mitologia completa é uma organização de imagens e narrativas simbólicas, metafóricas, das possibilidades da experiência humana e da realização de determinada cultura em certo momento. Ele me fez refletir que a metade da população mundial acha que as metáforas de suas tradições religiosas são fatos. E a outra metade afirma que não são fatos de forma alguma. Então, olha a situação. Ele critica. Os religiosos acreditam que aquelas metáforas são literais, são fatos. E os ateus acreditam que aquelas metáforas são mentiras. Então, para o Joseph Campbell, os dois perderam a essência da coisa. Os dois acabaram perdendo a essência do que o mito quer dizer. Então, uma das funções da mitologia tradicional é a interpretativa, é apresentar uma imagem consistente da ordem do cosmos. Tá? Essa é uma função da mitologia. Outra função é validar e apoiar uma ordem moral específica, aquela ordem da sociedade de onde surgiu a própria mitologia. Todas as mitologias chegam até nós no campo de determinada cultura e devem se endereçar a nós através da linguagem dos símbolos desta cultura. Nas mitologias tradicionais tem-se a noção que a ordem moral está organicamente relacionada de alguma maneira à ordem cósmica, ou é um pedaço dela. Então ele dá esse aspecto cósmico e aspecto também sociológico da mitologia. Devemos nos lembrar, porém, que as metáforas de um período historicamente condicionado e os símbolos por elas gerados talvez nada digam às pessoas que venham a viver muito tempo depois daquele momento histórico e cuja consciência se formou através de experiências totalmente diferentes. Talvez já não seja possível resgatar aquela proposta original do mito, né? Porque a situação fática já mudou muito, né? Um sistema de símbolos mitológicos só funciona se operar no campo de uma comunidade onde as pessoas têm essencialmente experiências análogas, ou, usando outras palavras, que compartilham o mesmo campo de experiência de vida. Então, me chama muita atenção para essa aplicação, né, condicionada dos mitos, né, bem relativa à cultura. Né? Como mencionamos anteriormente, o propósito primário de uma mitologia dinâmica, que podemos sublinhar como sua função propriamente religiosa, é despertar e manter na pessoa uma experiência de admiração, humildade e respeito, em reconhecimento ao mistério supremo que transcende todo nome e forma, a partir dos quais as palavras retornam. Jung dizia que uma das funções da religião é nos proteger contra a experiência religiosa, pois na religião formal tudo é concretizado e formulado. Então, olha o paradoxo. Para Jung, a religião nos afasta dessa experiência mística, né? Porque ela encapsula, ela coloca tudo literal, ela se prende ao invólucro, na perspectiva aí do Jung. Né? Mais alguns trechos aqui que eu citei, que eu referi. Os mitos derivam das visões de pessoas em busca de seu mundo mais íntimo. É a partir dos mitos que as culturas são fundadas. Consideramos, por exemplo, o grande mito sobre o qual toda a civilização medieval foi fundada. O grande mito, e não estou dizendo que não se baseia em fatos, mas apenas que factual ou não, seu apelo psicológico é mítico, é o mito da queda e da redenção. A queda e a redenção do homem. O cerne da cultura medieval é uma estrutura com o objetivo de transmitir a mensagem e a graça dessa redenção ao mundo. Mas quando o fundo histórico dos fatos
a que se apegava ao mito e a seus rituais que o representavam foram questionados e rejeitados, a civilização, especificamente a medieval, entrou em colapso e cedeu lugar a uma nova civilização, inspirada por novos sonhos, visões, crenças e expectativas de realização. Então, essa fusão entre esse ambiente das ideias e a sociedade em que ela está inserida, né? Se você colapsa essas ideias, a sociedade também ela colapsa junto. Uma mitologia bem operada numa civilização tradicional tem essencialmente 4 funções. A primeira das quais chama a função mística, de despertar e manter no indivíduo um senso de deslumbramento e gratidão diante do que sempre será o mistério de ser, né? Outra questão aqui interessante das influências aí entre é, judaísmo e sumérios, né? Ele fala assim, olha, no antigo relato babilônico, traduzido para o grego por um sacerdote chamado Berosus, em 280 a.C., nos conta que se passaram 432 mil anos entre o surgimento da cidade de Kish e o dilúvio. O dilúvio lá, o Gilgamesh, lá do Sumérios, lá, tá? Em um titulado Datas em Gênesis, o assiriologista judeu Julius Oppert, em 1877, mostrou que entre a criação e o dilúvio lá de Noé, lá da Bíblia, lá do Gênesis, se passaram 1656 anos. Isso equivale, sabe quantas semanas? 86.400. Isso dividido por 2 vai dar 43.200. Se lembram do número lá da Mesopotâmia? Foi 432 mil. Então, é um número múltiplo. Aí está uma indicação oculta no Gênesis de que as duas noções de Deus podem ser encontradas em suas páginas. Então, faz uma referência entre esses números, como que unido esses ciclos, né? O segundo Deus em contraste completo é encontrado oculto naquele número disfarçado, 86.400, uma referência velada à cosmologia matemática pagã sumério-babilônica, dos ciclos sempre recorrentes do tempo impessoal. Durante esses ciclos, reinos e povos ascendem e caem em um período múltiplo de 43.200. Lembremos que os judeus ficaram exilados na Babilônia por meio século e poderiam de fato, ter absorvido essas noções que, primorosamente guardadas, proporcionam um subtexto de ciclos recorrentes de tempos em suas escrituras. Então, ele sugere que as escrituras judaicas foram escritas na volta do exílio da Babilônia. Né? Entretanto, ainda falando da mitologia dos persas agora, dos zoroastrianos, os associados a Zoroastro, cuja época exata não conhecemos. Segundo uma versão, ele teria vivido por volta de 1200 a.C. e outra 600 anos mais tarde, ou seja, 600 a.C. Essa é aproximadamente o mesmo período que Homero, e talvez como este devesse ser considerado elemento simbólico de uma tradição, em vez de uma pessoa individual. Zoroastro era o profeta dos persas, o povo que devolveu aos judeus Jerusalém, os mesmos persas que posteriormente dariam origem aos caldeus. A ideia básica do ensinamento do Zoroastro é que há dois deuses, um bom e outro mau. O bom Deus é o Deus da luz, justiça e sabedoria, que criou um mundo perfeitamente bom. Seu nome, Ahura Mazda, Deus da luz. Contra ele está o Deus do mal, que é o Angra Mainyu, o enganador, que é o Deus das mentiras, da escuridão. Foi ele quem trouxe o mal a este mundo. Portanto, o mundo onde vivemos é uma mistura entre luz e trevas, bem e mal. Essa visão mundial é a mitologia da queda. Em sua transformação bíblica, é a queda. Existe, portanto, um mundo da natureza que não é bom e com o qual não nos colocamos em harmonia. É maligno e devemos nos afastar para corrigi-lo. Dessa interpretação devem
advém uma mitologia com essa sequência: criação, queda, seguida por Zoroastro, ou Zaratustra, que ensina o caminho da virtude, que dará uma restauração gradual da bondade. No último dia, após uma terrível batalha conhecida como Armagedon, o juízo final, Zoroastro aparecerá, uma segunda encarnação. O poder do mal será eliminado e tudo será paz, luz e virtude para sempre. Essa mitologia certamente é familiar a todos nós. Quando os pergaminhos do Mar Morto e outros pergaminhos do deserto foram desenterrados, os pesquisadores descobriram que um desses escritos judaicos, chamado A Guerra dos Filhos da Luz e dos Filhos das Trevas, era puro zoroastrismo. A influência zoroastriana, particularmente sobre a comunidade dos hebreus, é representada na obra dos essênios. Então ele mostra essa fusão aí de experiências aí. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. O primeiro capítulo do Gênesis, um texto escrito bem depois, deve seguir uma criação totalmente diferente. Esse texto é pós-Esdras e depois do exílio da Babilônia e do retorno a Jerusalém. Aqui Deus cria pela palavra. Existe, como devemos lembrar, um texto egípcio no qual Deus cria pronunciando cada criação. Ele faz manifestar com a mera palavra. Esse é o Deus que cria no primeiro capítulo do Antigo Testamento. Lá também a história de Caim e Abel, provavelmente uma transformação daquele primeiro assassinato, separação de onde tudo surgiu. Ainda a ideia do Messias, essa ideia do Messias como arauto do Apocalipse foi adotada pelos judeus e dos persas. Né? Eu acabei de falar aquela passagem do Zaratustra. Né? A antiga ideia judaica de Messias nada tinha a ver com o fim do mundo, mas sim com aquele rei que restabelecia Israel entre as nações. Alguns dos rabinos do período talmúdico achavam que Ezequias fosse o Messias, que falhara em sua missão messiânica. Outros achavam que Ciro, o Grande, que deveria restabelecer Israel politicamente, seria o Messias. O ideal persa era de um mundo bem criado que sofrera a queda e do primeiro homem, Giamat, cuja desintegração foi causada pelo poder do mal, de um grande mestre Zaratustra Zoroastro, que iniciou a restauração do mundo do bem, e de uma última guerra, Armagedon, no ano do fim do mundo. O Messias então eliminaria de vez o poder do mal e estabelecia o novo mundo. Essa ideia foi assimilada pelos hebreus no conceito de Messias e ensinada pelos essênios e por João Batista. E aqui, para terminar, só uma analogia que ele fala com a cultura das Américas. Né? Ele fala assim, ó, claramente a leitura histórica do emblema que aqui se tornou anômalo, para não dizermos até bizarro, uma serpente falante, um diabo e um deus encarnado entrando em ação. Uma história fidedigna não teria personagens assim. A questão se complica ainda mais quando notamos e levamos em conta o fato de que nas selvas da Guatemala existe em Palanque um templo maia, conhecido como Templo da Cruz, onde há um santuário contendo para adoração uma cruz, que é mitologicamente associada à figura de um salvador, chamado pelos maias de Kukulcán e pelos astecas de Quetzalcoatl. A tradução é serpente emplumada, sugerindo o mistério de um personagem unindo em si os princípios opostos representados na serpente terrestre e no voo de um pássaro. Além disso, como dizem as escrituras relacionadas a essa figura, ele nasceu de uma virgem, morreu e ressuscitou, e é reverenciado como uma espécie de salvador que retornará uma segunda vinda. Tudo isso aqui na cultura dos maias. A figura da serpente emplumada associada à cruz, por exemplo, imediatamente sugere a continuidade bíblica entre Éden e o Calvário. Além disso, sobre a cruz maia há um pássaro pousado, o Quetzal,
E na base aparece uma curiosa marca, uma espécie de máscara da morte. Várias pinturas da Idade Média e do início da Renascença, representando a crucificação, mostram o Espírito Santo acima, na forma de uma pomba, ao pé de uma cruz, sobre uma caveira. O nome do monte da crucificação, como sabemos, era Gólgota, que quer dizer caveira. Não sabemos que interpretação os maios davam a essa máscara da morte, mas na lenda medieval cristã, a caveira de onde a cruz parece crescer, como árvore, cresce de sua semente, seria Adão. Quando o sangue de Salvador crucificado caiu de suas mãos e pés transpassados, o primeiro homem foi batizado retroativamente, e com ele toda a raça humana. Se não existisse uma árvore de queda, tampouco haveria a árvore da redenção, a Santa Cruz, como a cruz era chamada na Idade Média. Então ele traz esse simbologia entre a cruz, né, de Cristo e a serpente emplumada lá entre os maias, que estaria trazendo, segundo ele, estaria trazendo a mesma mensagem. Então ele termina aqui, ó, nossos símbolos foram neutralizados pelas religiões institucionalizadas, que interpretam esses símbolos historicamente. Essa, mais ou menos um resumo aqui do Joseph Campbell. Tá? Muito obrigado, então.